Enquanto o país inteiro discutia quem seria o próximo gigante a dominar o futebol brasileiro, surgiu um clube na pequena cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, prestes a mudar tudo. Mirassol começou o ano cercado de desconfiança e apontado por muitos como o grande favorito a ser rebaixado. Mas enquanto o pessimismo vinha de fora, por dentro o clube organizava uma das campanhas mais consistentes e inacreditáveis da história do Brasileirão. Um time que não perdeu nenhum jogo até o momento dentro de casa, um time que venceu gigantes, que encarou o campeonato de peito aberto e jogou de igual para igual com os melhores times do país. Um time que teve a capacidade de ir até o Maracanã e peitar e bater de frente com o atual campeão da América e jogar muita bola, quase venceu o Flamengo. Um time que confiou nas categorias de base, um time que confiou nos veteranos, que deu confiança para quem era completamente desacreditado no cenário brasileiro. E quando você olha para o passado, você percebe que já tem muito tempo que essa história começou. Uma venda que mudou o destino do clube, um CT construído com dinheiro contado e com uma estrutura crescendo passo a passo. Vendo isso, dá para entender o porquê o Mirassol virou a sensação do país. Virou o time que desafia a lógica, que desafia o orçamento e que desafia a ideia de que só os grandes podem chegar longe. Então senta aí, prepara a sua pipoca, pega o seu café, porque hoje eu vou te contar como o Mirassol está escrevendo um dos capítulos mais inesperados, mais improváveis e mais fascinantes da história do futebol brasileiro. Como um clube desacreditado virou protagonista e como um projeto se tornou realidade. E bom, pra gente começar a entender como que o Mirassol virou essa superpotência do futebol brasileiro, precisamos voltar lá pra 1925, rapaziada, o ano de fundação da equipe. Era uma equipe pequena da cidade de Mirassol, né? Uma equipe amadora que não era profissional nessa época, tá, gente? O Mirassol não nasceu sendo uma equipe profissional, não. Nasceu sendo uma equipe de amigos, de familiares, uma equipe que fazia a famosa pelada de fim de semana entre amigos, familiares, trabalhadores local, ninguém era profissional, tá? E depois de muito tempo, em 1951, o Mirassol resolveu se profissionalizar justamente para criar uma estrutura melhor, né? Pô, vale lembrar que a equipe já tinha a estética visual que tinha hoje, né? Pô, as cores amarelas, o escudo também. É a mesma equipe, só que resolveu de fato se profissionalizar. O problema é que um ano depois, em 1952, a equipe desistiu justamente por não ter as mínimas condições, né, cara? De estrutura, financeira, pô. A cidade de Mirassol é uma cidade que tem cerca de 60 mil habitantes, rapaziada. Pô, naquela época o futebol nem era tão famoso assim no Brasil, tava realmente começando a se popularizar e então não tinha estrutura e nem investimento para poder bancar um novo time. Só que em 1960 o Mirassol voltou a tentar se profissionalizar mais uma vez e dessa vez conseguiram, estão até hoje aí, né, rapaziada? Ou seja, a equipe tem um pouco mais de 60 anos de idade aí, né, cara? É uma equipe relativamente jovem, pô. Se a gente for comparar com times que já estão, que já passaram do seu centenário, o Mirassol é um time que é jovem ainda. Um detalhe muito importante é que o Mirassol nunca foi uma potência em lugar nenhum, tá, rapaziada? Sempre foi o principal time da cidade de Mirassol ali, porém, irmão, é uma cidade até hoje muito pequena e o time sempre esteve entre os amadores, né? Já era uma equipe profissional, mas não tinha a menor condição de disputar, pô, divisões superiores do Campeonato Paulista e muito menos do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, nunca foi uma equipe a nível, por exemplo, do Santa Cruz, do São Caetano, equipes que a gente conhece, pô, que é famosa, mesmo que não esteja no seu melhor momento, são equipes conhecidas, equipes que já estiveram no seu melhor momento, mas o Mirassol nunca teve esse melhor momento até 2025, tá, gente? Era uma equipe completamente desconhecida. Nos anos 90, o Mirassol começou a se reformular e começou a ter uma mente mais profissional, né, cara? Criou a sua categoria de base, aonde, inclusive, no futuro veio ser ali a sua virada de chave. A gente já vai conversar um pouco mais, mas, irmão, a categoria de base do Mirassol deu tudo que o Mirassol tem hoje, né? Pô, se hoje o time tá virando uma potência, fez história no Campeonato Brasileiro, muito é pela sua categoria de base. Depois de várias tentativas frustradas e vários fracassos, em 2007 veio o primeiro acesso do Mirassol na primeira divisão do Campeonato Paulista, rapaziada. E ali sim foi o momento em que o Brasil começou a escutar mais o nome Mirassol, né, rapaziada? Foi o ano em que a rapaziada começou a se familiarizar mais com a equipe, porque às vezes, por exemplo, ia enfrentar o São Paulo, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, então meio que o Brasil inteiro já começou a entender, ó, beleza, pô, tem um time chamado Mirassol, pô, existe essa instituição, porque antes disso, rapaziada, ninguém nunca nem tinha escutado
escutado falar. Mesmo após conseguir o acesso para a primeira divisão, o Mirassol nunca foi uma equipe que esteve entre os grandes, né? Muito pelo contrário, era a famosa gangorra, né? Subir de divisão, descer de divisão, estava sempre brigando para não cair quando esteve na elite até o ano de 2011, que foi a primeira grande temporada, cara, o primeiro grande momento da vida e da história do Mirassol. Naquela ocasião, o Mirassol foi um dos primeiros colocados na fase inicial do Paulista, né? Óbvio que não chegou tão longe assim e nem chegou a vencer, porque era quase impossível tu bater de frente com o Santos de Neymar, Paulo Henrique Ganso, um Corinthians que tava voando também, um Palmeiras, enfim, um São Paulo. Era muito complicado, porém, irmão, só do Mirassol ter jogado de igual para igual com as equipes grandes, não ter sido humilhado como era de costume, ter feito uma grande fase inicial, o Brasil já começou a olhar diferente pro Mirassol e entender que ali tinha um projeto. E aí, beleza, depois dessa grande temporada, o Mirassol já começou a se consolidar no Campeonato Paulista e deixar de ser uma equipe gangorra, né, cara? Aquela equipe que uma hora tava na primeira divisão, uma hora tava na segunda, passou a ser uma equipe mais consistente, porém no cenário paulista, porque no cenário brasileiro, o Mirassol tava muito abaixo ainda. Então chegamos em 2017, onde aconteceu a grande virada de chave na história do Mirassol, que permitiu, né, rapaziada, essa equipe maravilhosa e carismática está entre os 4 primeiros colocados do atual Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Mirassol tinha revelado nossa categoria de base, pô, lembra que eu falei que a base seria muito importante no futuro? O Mirassol tinha revelado um jogador muito especial, que eu posso chamar de craque, né? Eu acho que depois do que esse maluco já conquistou, posso chamar ele de craque. Luiz Araújo é o nome da fera, minha rapaziada. Então o Mirassol revelou o Luiz Araújo, vendeu ele pro São Paulo, porém o detalhe nem tá aí, né, mano? Porque ele vendeu pro São Paulo, mas um valor assim, pô, muito baixo, até porque o Luiz Araújo nem era uma super promessa. E o detalhe que mudou a história do Mirassol pra sempre, cara, foi que por ter revelado o Luiz Araújo, o time tinha 30% dos valores econômicos do Luiz Araújo, né? Então, ele basicamente tinha 30% de direito do atleta, né? E depois que ele foi pro São Paulo, jogou bem, se destacou, foi vendido pro Lille da França por cerca aí de quase 40 milhões de reais, né? E como o Mirassol tinha 30%, desembolsou ali mais ou menos uns 10 milhões. E esses 10 milhões, cara, por mais que você possa falar, mas é um valor muito baixo, porra, não é nem metade da folha salarial do Flamengo, é um valor, ai, meu Deus do céu, o que dá pra fazer? Vai contratar quem com isso? Contratar ninguém, minha rapaziada. O time pegou um dinheiro que já tinha em caixa, que eles já estavam juntando, pegou mais esses 9, 10 milhões que ganharam da venda do Luiz Araújo e montou um dos melhores centros de treinamentos do futebol brasileiro, rapaziada. E quando eu falo isso, não é brincadeira, rapaziada. O CT do Mirassol é uma barbaridade, cara. Um dos mais modernos da América do Sul inteira, rapaziada. É nível de Europa, cara. É uma loucura o que fez o Mirassol com essa grana. Os caras foram pioneiros de vários equipamentos que hoje Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Galo usa, mas quem começou, quem trouxe pro Brasil foi o Mirassol, rapaziada. Gente, os caras tiveram uma visão de futuro absurda, pô. Os caras não pensaram em contratar jogador, o presidente não pensou em roubar o dinheiro, tá ligado? Pô, não foi por uma direção corrupta, eles pegaram todos, 100% do valor que receberam da venda do Luiz Araújo e construíram o CT e o que sobrou reformaram o estádio, rapaziada. Gente, hoje o Maião é um dos estádios mais lindos do futebol brasileiro, cara. É uma estética, assim, absurda. Tem, mano, top 3 gramados do futebol brasileiro. Se você for entrar nos túneis, cara, o banco de reserva é um luxo, rapaziada. O vestiário é nível europeu, gente. Hoje o Mirassol está no mínimo no top 3 das melhores estruturas do futebol brasileiro e tem um dos melhores estádios também, não de capacidade, mas sim de qualidade. E um detalhe, a menor folha salarial do Brasil, rapaziada. É isso que me chama a atenção. Depois de formar isso tudo, né, rapaziada, depois de construir um CT absurdo e um estádio muito bom, o Mirassol contratou, né, mano, pegou o dinheiro que sobrou e resolveu investir, cara, em jovens promessas, em jovens jogadores, investiu muito na sua categoria de base, pô, tendo em vista que já tinha dado certo com o Luiz Araújo e poderia vir dar certo com outros jogadores, né, rapaziada, investiu muito em scouts, em olheiros, em técnicos, sempre contratando técnicos jovens, promissores, pô, técnicos acostumados, a trabalhar em times relativamente menores, né, rapaziada, e não deu outra, rapaziada, depois de muito tempo, muita paciência, muito investimento de forma correta, muito trabalho, em 2022 o Mirassol conseguiu o título da Série C do Campeonato Brasileiro, o tão sonhado título nacional do Mirassol chegou e a partir dali, rapaziada, seria uma equipe completamente diferente. No ano seguinte eles não conseguiram acesso para a Série A, mas já fizeram uma
ótima campanha na Série B, até que em 2024 tudo mudou, rapaziada. O Mirassol conseguiu subir para a primeira divisão, mas claro, com muita desconfiança. Para muita gente, o Mirassol bateria na primeira divisão e cairia logo, né, rapaziada? Seria basicamente o que o Sport foi nessa temporada, pô, teria ali 2, 3 vitórias no máximo, seria uma equipe que faria ali, nem 15 pontos, pô, já bateria e já estaria rebaixado na primeira rodada. Todo mundo imaginou isso, eu sei que você também imaginou, tá? Porque eu também achei, então, pô, também não posso mentir pra vocês. Mirassol em 2025, pra disputar a Série A, sabendo que seria muito difícil, eles fizeram algo impressionante, cara, e traçaram uma estratégia de transferência absurda, pô. Os caras não pensaram em trazer, assim, só jogador velho, em fim de carreira, já encostado, porque eles sabiam que, irmãos, pô, os caras queriam vir comer dinheiro, nem iriam jogar, tá ligado? Também não ia ficar trazendo jogador muito caro, até porque o Mirassol nem tinha dinheiro, né, rapaziada? O que tinha, investiu no CT. Então o que o Mirassol fez? O Mirassol foi atrás, cara, de jogadores pontuais, rapaziada. Jogadores que já desempenharam bem em outras equipes, pô, pode ser mais novo, mais velho, que é o caso, por exemplo, do Reinaldo, pô, até mesmo do Gabriel, né, mano? O ex-Flamengo, ex-camisa 10 do Flamengo, inclusive. Gabriel, que já desempenhou muita bola, já jogou muito bem em outras equipes. Então o Mirassol montou uma equipe gigantesca de psicólogos, né, e terapeutas, visando justamente em recuperar a confiança e o alto desempenho desses jogadores, rapaziada. E não é que deu certo, pô. Reinaldo já tem mais de 10 gols no Brasileirão sendo lateral, rapaziada, e muita assistência também, muita participação em gol, é o grande destaque desse Mirassol. Tem o Gabriel também, ex-Flamengo, que tá jogando uma bola absurda, ou seja, rapaziada, não tem muito o que fazer, pô. Tudo que o Mirassol tentou esse ano deu certo. Fora, claro, jogadores que vieram da própria base, onde o Mirassol investiu bastante, tem ótimos olheiros, ótimos scouts. E outra ideia muito interessante que o Mirassol também teve foi contratar jogadores, rapaziada, desconhecidos e pouco disputados no mercado, pô. O Mirassol não tem cacife pra disputar, por exemplo, com o Corinthians, com o Galo, com o Botafogo, com o Flamengo, Palmeiras. Então vai em divisões inferiores ou vai em outros países e contrata jogadores desconhecidos que basicamente nenhuma outra equipe quer, mas que os ótimos scouts do Mirassol sabem que pode render alguma coisa. E outro ponto muito curioso, cara, é a força que o Mirassol tem jogando em casa. Isso aqui não tem como eu explicar, cara. É literalmente cinema o que acontece com o Mirassol, que pode terminar a primeira divisão, restam 2 rodadas, sem perder em casa, rapaziada. Isso é impressionante, cara. O Mirassol tem um total de 0 derrotas na atual temporada pelo Brasileirão, jogando no Maião, tá? Isso é assustador. Pega o Flamengo na última rodada, eu sou flamenguista, eu acho que o Flamengo não vai ganhar do Mirassol, já vai campeão também, depois já vai dar uma largada, pô, o time já vai estar viajando pro Mundial, então eu acho muito complicado que o Flamengo vença o Mirassol na última rodada, então é bem provável que o Mirassol termine o ano de 2025 sem perder em casa, pô, isso é assustador, sério. Mas enfim, cara, estamos diante da história, rapaziada. O Mirassol acaba de ganhar do Vasco, pô, em São Januário, 2-0, um show de futebol, e se classificar direto para a próxima fase de grupos da Libertadores, cara. Isso é completamente bizarro, é assustador, rapaziada. E de verdade, o Mirassol tem tudo pra fazer uma grande campanha na próxima Libertadores, porque em casa o time é muito forte, cara. Gente, ninguém explica o que tá acontecendo, tá? É pura magia, é cinema e, claro, muita competência das pessoas internas do Mirassol que fizeram isso acontecer. Mas enfim, cara, qual é a sua opinião sobre o time do Mirassol? Tudo dá certo pros caras, é impressionante, assim, acho que de fato já é a maior campanha de um time não grande, né, pô, da história do Campeonato Brasileiro. É um dos trabalhos mais assustadores, tá, que o Rafael Guanais tá fazendo, bom, dos trabalhos mais assustadores que eu já vi no futebol brasileiro. A menor folha salarial terminar no G4 campeonato. É bizarro, é assustador, mas merece muito o Mirassol. É um time muito carismático, não faz mal a ninguém, não provoca ninguém. É um time do bem, Mirassol. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre o Mirassol? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima e falou!